Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Finanças para Jovens. Eu sou a Raíssa. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer aí para traçar corretamente as linhas de suporte e resistência nos gráficos. Eu percebi que muitas pessoas deixam aqui nos comentários, tá? Como dúvida, como que faz para poder traçar mesmo essas linhas, quais os pontos que vocês devem considerar então para poder fazer aí o traço corretamente no gráfico. Então eu resolvi trazer esse vídeo para poder mostrar para vocês que essas linhas elas podem auxiliar sim, principalmente quem está iniciando, tá? Neste universo aí do day trade, porque a partir dessas linhas vocês conseguem ter, como eu já comentei aqui em alguns vídeos anteriores, vocês conseguem ter um parâmetro a mais para vocês entrarem ou não nas operações, tá? O trader, gente, normalmente identifica ali nos gráficos, tá? Pontos tanto para baixo quanto para cima, em que cria-se ali, tá? Uma resistência maior ali do mercado. E aí, se passar, tá? Da linha onde vocês traçam justamente ali, onde está esse ponto que vocês já observaram que teve uma resistência maior, tá? Formaram-se aí, por exemplo, 1, 2, 3, 4 candles ali, mais ou menos, tá? No mesmo lugar, e aí a gente pode dizer que a gente teve ali uma certa resistência do mercado mesmo de passar desse ponto. Então é importante que vocês identifiquem esse ponto e aí vocês façam então o traço tanto da resistência quanto do suporte. E quando o mercado passa dessa linha, então, que vocês traçam ali nessas resistências ou suportes, dá aí para vocês a possibilidade de uma possível entrada, então, tá? Tanto numa posição compradora quanto numa posição vendedora. E a gente costuma falar que o suporte vira resistência e a resistência vira o suporte, justamente porque o mercado ele passa mesmo essas linhas, tá? Igual, por exemplo, se vocês têm ali um topo, onde vocês já perceberam que houve, tá? Que aconteceu ali uma resistência maior, que foram formando ali candles ou velas junto ali com esse topo, ou seja, vários topos ali, tá? Mais ou menos no mesmo lugar, então a gente pode dizer que teve uma resistência e a gente pode marcar essa resistência usando então uma linha. E possivelmente o mercado vai passar essa resistência. Se ele estiver numa tendência de alta muito forte, ele pode passar sim essa resistência. E aí, a partir do momento que você tem formação aí de novos candles, tá? Ou velas, nessa linha de resistência que você traçou, ou um pouco acima dessa linha, existe aí uma possibilidade de uma posição compradora, tá? Desde que vocês tenham analisado outras coisas também, tá, gente? E aí, por que a gente fala que essa resistência pode virar suporte? Porque a partir do momento que eu já passei essa resistência, eu não tenho que resistir mais, tá? Eu já passei. Então, aí, para o mercado voltar, então, e pegar nessa resistência que eu já tracei, então, e que inclusive já passou, aí eu digo que não é uma resistência mais, tá? Que é uma linha o quê? De suporte. Então, a minha resistência virou um suporte. Quando o ativo começar a descer, 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 ele vai então pegar nessa linha e essa linha vai se transformar em quê? Num suporte. E depois que passa esse suporte, a tendência de continuar descendo, tá? É muito grande. Então eu entendo que realmente fica um pouco difícil mesmo para vocês entenderem, tá? Justamente por causa disso, que o objetivo aqui desse canal é mostrar na prática também. Então vamos conferir como que vocês podem fazer isso aí utilizando a plataforma profissional? Bom, gente, então eu estou aqui com o Profit Trader Clear e eu vou mostrar para vocês na prática como que seria então fazer essas marcações aí
tão comentadas resistências e suportes, tá? Nos gráficos aí do mercado financeiro. Então, eu peguei aqui o ativo índice cheio para poder fazer, tá, essa demonstração aí para vocês. Primeira coisa que vocês têm que observar, então, é formação, tá? De topos e fundos, porque é justamente isso que vai servir então como base para vocês colocarem essas linhas de suporte e resistência, tá? Igual aqui, por exemplo, aqui a gente pode dizer que a gente tem uma resistência, porque a gente tem esse topo aqui e não tem nenhum outro topo ultrapassando ele, porque ele é justamente o topo maior. Então, significa que ele representa uma resistência para o mercado, tá? A partir do momento que o mercado passar essa resistência, ou seja, que ele ficar acima desse topo aqui maior, já não é uma resistência mais. Então, por isso que a gente faz essas marcações aí nos gráficos, justamente para a gente ter mais parâmetros mesmo na hora da gente realizar as nossas operações, na hora da gente entrar mesmo, tá? Tanto em operações aí de compra, quanto em operações aí de venda descoberto. Igual aqui, por exemplo, a gente marcaria, tá? Selecionaria aqui essa linhazinha que é justamente resistência e marcaria então aí no gráfico bem em cima desse topo, tá? Se vocês quiserem alterar a cor da linha, é só clicar com o lado direito do mouse, propriedades de resistência, e alterar então a cor conforme vocês acham que fique melhor aí para vocês conseguirem visualizar, tá? Então aqui a gente tem uma resistência, justamente porque é um topo maior, tá? Aqui a gente poderia dizer que a gente tem uma outra resistência, porque a gente tem um topo aqui também que ainda não passou, tá? Só que normalmente a gente faz a marcação no topo maior, porque senão vão ficando muitas linhas ali nos gráficos e acaba atrapalhando vocês de fazerem uma análise mais precisa. Então, eu aconselho vocês a fecharem o gráfico, diminuírem, tá? No caso, o tamanho, justamente para vocês conseguirem visualizar onde que estão localizados aí os maiores topos e os maiores fundos. Isso depende muito do período que vocês estejam considerando, tá? Aqui vocês conseguem perceber aí que é justamente aí do período do dia 23 de julho ao dia 26. Então, aqui a gente pode dizer que a gente teve um topo, a gente ainda tem um topo maior. E se a gente quiser fazer essa marcação aqui, a gente pode, tá? E aí eu tiraria aqui então essa linha nesse topo aqui que está menor, ou você pode deixar também se você preferir, tá? E aí a gente já sabe que se o mercado passar aqui, tá, dessa resistência, justamente nos 126.933 pontos, a tendência de buscar o próximo topo é muito grande, tá? Então percebam que aqui, se a gente fechar mais o gráfico, puxar aí um período maior, a gente teria então a marcação de uma outra resistência, ou seja, de um outro topo aqui no gráfico, que seria justamente mais ou menos aqui, tá? Onde se encontra aqui esse topo maior. Então, seria aí no 128.516. Então, é isso que vocês têm que entender, tá? Que a resistência, na verdade, seria isso. Eu estou resistindo, igual aqui, por exemplo, essa região, eu ainda não consegui passar dos 126.933 pontos, ou seja, eu estou resistindo aos 126.933 pontos. E a partir do momento que ultrapassar esse ponto,
eu já não resisti mais, eu já ultrapassei. E aí a tendência de buscar os 128.516 pontos, que é o próximo topo, é muito grande. Então é por isso que a gente faz essas marcações, porque os traders, eles costumam fazer essas marcações, e aí se eles observam, tá, que ali durante a semana passou justamente ali dos 126.933, é claro, gente, que as marcações não costumam ser exatamente no mesmo ponto. Cada trader vai fazer ali a sua marcação em um determinado ponto, mas é aproximado, tá? Porque se a gente fecha o gráfico aqui, fica muito óbvio para todo mundo onde que tá os maiores topos, tá? E os maiores fundos. Então, por mais que a marcação não seja ali no ponto exato, vai ser num ponto muito próximo. E aí, quando os traders observam, tá, que o mercado ultrapassou ali dos 126.900 pontos, então a tendência de pegar os 126.933 e os próximos topos que vão se formando para poder pegar o topo maior, tá, que seria justamente aqui onde eu fiz essa marcação, ou então aqui mais em cima também, tá falando aí de um topo maior, a tendência de buscar é muito grande. E realmente acontece, tá, gente? É mais uma oportunidade de poder realizar uma operação aí junto ao mercado financeiro. Isso em qualquer gráfico, tá? Seja no gráfico aqui do mercado futuro, com o mini índice, mini dólar, índice cheio, com gráfico de ações, visando até mesmo o longo prazo. Então, o investidor costuma, por exemplo, entrar em uma posição compradora, esperando que a ação valorize aí cada vez mais, tá? E com a análise também, inclusive, dos cenários, tá? Tanto político como econômico. Então, em conjunto com isso tudo, ele usa também, tá? O investidor que visa o longo prazo, essas linhas de suporte e resistência. Então, por isso que é importante vocês aprenderem aí como que faz essas marcações da maneira correta, tá? Então, as resistências seriam exatamente isso. Agora, tratando-se, tá, de suporte, aí a gente já está falando da formação de fundos. Eu vou fazer, então, as marcações dos fundos que eu estou observando nos meus gráficos. Igual aqui, por exemplo, a gente tem a formação de um fundo, e se o gráfico passar esse fundo aqui para baixo, a tendência então de buscar o próximo fundo, que seria esse aqui, é muito grande. Então é por isso que a gente também faz as marcações aqui para baixo, tá? E aí seriam as linhas de suporte. A gente vem aqui e coloca, tá, as linhas de suporte também, e aí pode fazer a alteração de cor. Eu normalmente gosto de deixar as linhas de suporte na cor vermelha, mas vocês podem deixar aí da cor aí que vocês achem que fiquem melhor, tá? Então aqui eu coloco todas da mesma cor, já para ficar padronizado. E aí o que que acontece? Eu já sei que se atingir, vou ampliar aqui um pouco o gráfico, se atingir então, tá, essa linha de suporte, se ultrapassar para baixo, a tendência de descer, se desvalorizar mais, até atingir o próximo suporte, então, é muito grande, tá? Que seria justamente essa marcação que eu fiz aqui. E a observação que vocês precisam fazer é que, na verdade, como o gráfico se movimenta muito aí durante o pregão, principalmente do mercado futuro, por ser ativo, por ter ativos aí que são mais voláteis mesmo, o que que acontece? A gente costuma dizer que a resistência, então, pode virar suporte e o suporte pode virar, então, resistência, tá? Porque o que que acontece? A partir do momento, igual, por exemplo, se eu tivesse feito aqui essa marcação anteriormente desse topo,
Então aqui eu realmente tenho uma resistência, tá? A partir do momento que eu vou passar, que eu já comecei então a passar essa resistência, na verdade, nesse ponto aqui, essa resistência uma hora ela vai virar suporte, que foi o que aconteceu aqui, nesse momento aqui do gráfico, tá? Então aqui eu passei, eu digo que não é uma resistência mais. Então, por exemplo, se eu estivesse com o meu gráfico se o mercado estivesse ainda aqui, tá? Neste período aqui, então poderia dizer que aqui seria o quê? Agora seria um suporte, porque eu já passei do ponto em que eu estava resistindo. Aí o que o trader faz? Ele costuma alterar as cores das linhas, justamente para ele fazer então essa diferenciação mesmo entre a linha de suporte e a linha de resistência. Tem trader que não vai fazer aí essa diferenciação de cores, tá, gente? Isso fica a critério de cada um. Mas para ficar de uma maneira assim mais fácil para o próprio cérebro entender mesmo, tá? A análise ali mais rápido, eu gosto de mudar então para eu já entender que aqui a gente não tem uma resistência mais, agora a gente tem um suporte, e a partir do momento que eu passar esse suporte, então a tendência de buscar o próximo suporte é muito grande, tá? Que foi justamente o que aconteceu aqui, então, nesse momento aí do gráfico. E se a gente descer, a gente consegue perceber, então, que desceu aqui até encostar aqui nessa próxima linha de suporte. Só que aqui o mercado ele não buscou aí o próximo suporte, tá? Ele corrigiu, na verdade, um movimento aí, uma tendência que já estava de alta, ele fez uma correção, tá? E voltou aí para uma tendência de alta que já estava, mas poderia sim, tá, ter passado aí essa linha de suporte para quem sabe pegar então essa próxima linha aqui de suporte, tá? Então as marcações de linhas aí de suporte e resistência de uma maneira mais resumida mesmo, tá? Seria isso que vocês precisam fazer então aí nos gráficos para que vocês consigam ter mais um norte mesmo, tá? Na hora de realizar aí as operações de day trade de vocês. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe o like de vocês. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, tá? De deixar sugestões nos comentários, de se inscrever no canal e de ativar as notificações também para vocês receberem sempre o conteúdo. E até o próximo vídeo.